Boa tarde a todos os irmãos em Cristo Jesus, da PIB Parque Flamengo. Graça e paz a todos. Nós vamos então, a partir desse momento, continuar a nossa lição que estávamos estudando até o início dessa pandemia, né, que nos distanciou fisicamente e ficou então comprometido a nossa EBD, mas desafiado pelo querido pastor Vanderlei de poder gravar um vídeo aula, curto que seja, para poder de alguma forma acrescentar mais da palavra do Senhor a cada um dos irmãos. Eu espero que todos estejam bem, de saúde, cada um dos nossos irmãos em Cristo da PIB, os seus parentes. Aqui nós estamos todos bem, eu, a Tica, a Gigi. Graças a Deus por isso o Senhor tem cuidado de nós e nos dado tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor tem nos preservado e creio que nesse momento também, com todo o controle absoluto da situação, o Senhor direcionará todas as situações e acontecimentos. Nada nunca fugiu e nem fugirá do seu controle absoluto. Na nossa última aula, ainda no nosso endereço, no nosso tempo, nós finalizamos então a lição de Juízes e Ruth, a Moabita. Finalizamos esse tema e vamos passar agora a estudar a lição 8, que que são os dois livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. Um livro de muita importância, assim como toda a palavra do Senhor. Nós sempre temos dito que a lição, o compositor da lição, o autor da lição, é óbvio que ele não aborda todos os temas inseridos nos livros, pois a lição ficaria muito extensa. Mas nós destacaremos aqui alguns assuntos que não estão diretamente mencionados de forma um pouco mais detalhada, paulatinamente, de acordo as aulas forem progredindo. Nós abordaremos alguns temas aqui que o autor não mencionou, porém não deixam de fazer parte dos livros de 1º e 2º Samuel e, sobretudo, da palavra de Deus tão preciosa em todos os seus aspectos. Eu convido a você a pegar a sua lição aí na sua casa nesse momento. Convido a você a chamar o seu familiar, o seu filho, o seu esposo, a sua esposa e dar a atenção à palavra do Senhor, tão importante para a vida de todo ser humano. E juntos assistirem esse vídeo aula. Nós temos aqui somente a intenção de poder ser, de alguma forma, um canal de bênção para a vida de vocês e assim contribuir com o reino do Senhor. Enquanto eu oro, você pode se apossar da sua revista e parar um pouco nesse momento os seus afazeres, convidar os seus entes queridos para esse momento de uma breve reflexão na palavra do Senhor, na lição 8, no livro de Samuel. Antes,
No entanto, como sempre fazemos na nossa igreja local, vamos orar e pedir ao nosso Deus a sua orientação, tão importante em tudo aquilo que fazemos, pois dele em todas as coisas dependemos. Pai, eu quero nesse momento orar ao Senhor, grato por essa oportunidade, Senhor, de mesmo distante pelos meios tecnológicos, ó Pai, poder estar próximo dos meus irmãos em Cristo Jesus, ó Pai, para juntos observarmos, aprendermos a sua palavra, com ela crescermos, ó Deus, para melhor te servir, Senhor Deus. Nos ajude na iluminação da sua palavra nesse momento, que o teu bom Espírito, Senhor Deus, possa alcançar cada ouvido ouvinte, ó Deus. E sobretudo, Senhor Deus, o coração de cada um daqueles que ouvirão esta lição. Falando, Senhor Deus, de uma forma profunda, e que o teu Espírito haja na vida de cada um dos meus irmãos, na vida de cada um dos seus entes queridos, dos seus parentes, ó Pai, que porventura também participarão desse momento tão precioso, Senhor Deus, que é o estudo da sua palavra que transmite vida. Deus, nós também queremos pedir ao Senhor a sua atuação, e sabemos que o Senhor está atuando em todas as coisas sobre esse período tão diferente e estranho que todos nós, ó Senhor, estamos atravessando, algo nunca visto pela nossa geração, uma doença que de um dia para outro, Senhor Deus, transtorna todo o mundo, a terra, Senhor Deus, e os habitantes que nela vivem, Senhor Deus. Nós queremos suplicar as tuas misericórdias, ó Pai, sabendo que o Senhor nunca perde o controle e que nenhuma situação foge da tua soberania, Senhor Deus. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, essa é a palavra, Senhor Deus, porque temos a certeza que mesmo diante de tantas vidas sendo ceifadas, ó Pai, nós temos a certeza e a confiança de que o Senhor está e sempre esteve no controle de todas as coisas, ó Pai. E que isso sirva, ó Deus, de alguma forma, a fim de que o Senhor alcance os teus propósitos. Pois a sua palavra diz, ó Deus, que para tudo há um propósito debaixo do céu. Nada foge, Senhor Deus, do seu controle. Queremos também te agradecer, Senhor, pelos teus cuidados, pela maneira tão especial e singular que o Senhor tem manifestado nas nossas vidas, ó Pai. Tem cuidado de cada um de nós, preservando a nossa saúde, preservando, Senhor Deus, também aquilo que precisamos para o nosso sustento diário. Talvez muitos, por questão desta pandemia, perderam seus empregos ou tiveram as suas finanças reduzidas em função de alguma medida pelas empresas onde trabalham, enfim. Mas uma coisa nós temos a certeza, de que o Senhor nunca nos abandonará e de que nós, assim como temos ouvido, ó Deus, e podemos aqui reafirmar, nós não estamos sós, pois somos o corpo de Cristo, Senhor, e temos a certeza e a confiança de que o Senhor continuará cuidando de nós.
Por isso, Senhor Deus, diante dessa oração, além de te pedir, eu também quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor. E mais uma vez, Senhor Deus, fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, então, o livro de Samuel, lição 8, poderíamos aqui, já de acordo com o capítulo 1 do livro de Samuel, e o versículo 20, sugerir o significado do nome Samuel. Diz assim, capítulo 1 de 1 Samuel, e o versículo 20. Assim Ana engravidou, e no tempo devido deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Então podemos pensar que Samuel significa resposta de oração. A propósito, um momento bastante oportuno nesse momento, em que a igreja deve, mais do que antes, estar vivendo uma vida de oração. Porque a oração, ela tem o seu acolhimento aos ouvidos do nosso Deus. E no Senhor, de acordo com a sua vontade, nós temos a garantia da resposta das nossas orações. Pois o nosso Deus é um Deus que tem prazer em nos ouvir, de se relacionar conosco através da oração. O nosso Deus é alguém que se importa com aquilo que desejamos, com aquilo que sentimos, e há uma disposição de Deus sempre em nos atender, em ouvir a nossa voz. Aproveitando esta oportunidade, caso por alguma razão você tenha alguma necessidade específica ou esteja atravessando por um momento difícil, com o coração entristecido, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã e meu amigo ouvinte da palavra de Deus, o Senhor tem interesse em te ouvir. O Senhor tem interesse em te abençoar. Ele se importa com aquilo que você sente, com aquilo que você deseja. Portanto, aqui há um incentivo para que, ainda nesse período, sobretudo, as nossas orações possam fazer parte ainda mais da nossa vida cristã diária. Então Samuel, ele é a resposta de um pedido de uma mãe que, segundo o livro de Samuel, o capítulo 1 e o versículo 2, nos é informado que Ana, mãe de Samuel, não tinha filhos. Mulher de Eucana, que também tinha uma outra mulher chamada Penina, habitualmente subiam a sacrificar ao Senhor anualmente. E nos diz
a palavra do Senhor que todos os anos esse homem, versículo 3 do capítulo 1 de 1 Samuel, todos os anos esse homem, Eucana, marido de Ana e Penina, subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Tinha deixado estéril, tá? Achei. Sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. E Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então essa é a situação em que Ana vivia, entristecida por não poder gerar filhos. E é interessante observar o versículo 6, que diz o seguinte: e porque o Senhor a tinha deixado estéril. Então a vida de Ana, mesmo em sua esterilidade, estava sobre o absoluto comando do nosso Deus. Deus tem os seus propósitos e o tempo definido para cada situação na vida de todos nós. Então, Ana, entristecida, se coloca diante do Senhor, a partir do versículo 10, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor. Porque todos os dias de sua vida, todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui
até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. Um relato escrito dentro desses versículos nos entristece, que é a observação e o juízo do profeta Eli a respeito de algo que ele não sabia, mas que, mesmo sem saber, pensou e fez o seu julgamento. E eu queria abordar aqui uma questão séria para mim e para você, diante da palavra do Senhor, que inclusive está contida em um dos alvos da missão. Se você estiver com a sua revista e poder acompanhar, perceberá que são 3 os alvos da missão. Primeiro é ter uma visão histórica da monarquia nos livros de Samuel. Segundo, aquietar o coração diante da soberania de Deus, ou da sua autoridade superior. E terceiro, enquadra-se dentro desse contexto que acabamos de ler, relacionando o quebrantamento de alma de alguém que está vivendo uma situação muito desconfortável e um julgamento feito por alguém que pensou ser isso ou aquilo. Nós não devemos proceder assim. Um dos alvos da missão é pedir perdão ao Senhor, se houver julgado alguém pela aparência. Observe só que a palavra do Senhor diz que, apesar dos lábios de Ana estarem se movimentando, ela orava silenciosamente, derramando diante do Senhor a sua alma. Ao passo que, no versículo 13, ele viu aquela cena, o sacerdote Eli, então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, pensou e fez um julgamento, dizendo, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Então, diante de uma situação exposta aos olhos do sacerdote ali, diante daquilo que aparentemente ele estava vendo, ele pensa e não só pensa, mas pronuncia palavras, profere palavras de julgamento, tendo Ana como alguém que estivesse embriagada, e ainda dá um conselho a que ela apartasse do vinho. Há uma tendência nossa e que nós precisamos admitir, que nós muitas vezes julgamos, pensamos e também, como Eli, às vezes até falamos acerca de uma ou outra situação envolvendo as pessoas, das quais nós não temos certeza ou conhecimento, o que de fato está ocorrendo.
mas nós temos essa dificuldade muitas vezes. E nós precisamos reconhecer isso diante do Senhor e pedir perdão. Fazer julgamento por aquilo que é aparente não nos compete. Porque além daquilo que os nossos olhos veem, ou daquilo que é aparente, há uma obscuridade que só o Senhor conhece. Nós não temos essa capacidade de leitura do que é obscuro, do que não nos é de fato a realidade, mas o Senhor tem. Como no caso de Ana, o Senhor era alguém que estava acolhendo a sua oração. Olha o contraste de Deus e o ser humano. Ana despejando o seu coração com amargura de alma, sendo ouvida, acolhida pelo Senhor, enquanto Eli, o sacerdote, pensando ser o que ele pensou e fazendo o seu julgamento. Então Ana, como resposta a Eli, diz no versículo 5: não se trata disso, meu Senhor. Não sou uma mulher, aliás, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida forte, fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eu imagino como deve ter se sentido o profeta Eli. Me colocando no lugar dele, me sentiria muito envergonhado e arrependido por julgar, por pensar, por fazer pronúncias de palavras de algo que eu penso ser e ter então um relatório do que é a realidade daquilo que para Eli aparentemente parecia ser outra coisa. Então reconhecer e pedir perdão ao Senhor quando incorrermos em uma situação de julgarmos as pessoas pela aparência, por aquilo que é aparente. E como já dissemos aqui, nós não temos o poder de saber internamente aquilo que está obscuro, não revelado. Então essa postura precisa ser removida da nossa vida. E devemos também ter uma postura de nos policiar nessa direção. Porque isso pode, inclusive, machucar pessoas, pode destruir amizades e tornar até, eu diria, algumas situações em fatores irreversíveis. Então precisamos ter mais responsabilidade naquilo que falamos a respeito daquilo que não sabemos. Na verdade, não devemos nem falar. Aproveitando a situação aqui, que um dos objetivos da missão é exatamente de pedir perdão ao Senhor se houver um julgamento a alguém pela aparência, nós temos outro fator dentro
do livro de Samuel. E eu peço que você acompanhe e abra aí a sua Bíblia, que está no capítulo 16. Quando Samuel ele é orientado ao Senhor a ungir o rei Davi. Saul, o primeiro rei, havia sido rejeitado. Nós vamos estudar isso na próxima lição. E o Senhor havia um projeto para um dos filhos de Jessé, o rei Davi. E encarrega então o profeta Samuel a ungí-lo, direcionando a casa de Jessé. O capítulo 16 vai narrar isso. O versículo 6 diz o seguinte: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou. De novo, a palavra pensou acontece aqui. Com certeza é este que o Senhor